Meu nome é Alisson Francisco de Lima, popularmente conhecido como Alisson Lima, apresentador, jornalista, radialista e atualmente deputado estadual pelo estado de Goiás. Nasci em Londrina, Paraná, em 75, comecei minha carreira como apresentador de rádio em 1990 no interior do Tocantins. Cheguei em Goiânia em 2009 para trabalhar na Rádio 99 FM e depois fui contratado pela Rede Record. Hoje eu tenho trabalhado muito, além da minha atuação como parlamentar e deputado estadual, nas palestras por todos os cantos do estado de Goiás e também pelo interior do Brasil e por várias regiões do Brasil. Sou casado com a Michele de Carvalho, tenho 3 filhos maravilhosos e é uma honra estar contando um pouco mais da minha história para vocês hoje nessa palestra e que possamos aprender muito através desse evento maravilhoso que é o Potencialize. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Friozinho na barriga, hein? Por incrível que pareça, friozinho na barriga, porque eu não sei se esse é o holofote que está em cima da gente demais assim, sabe? E o fato de estar pela primeira vez dando uma palestra dentro realmente de um segmento de interesse, que é realmente tentar despertar nas pessoas a questão do empreendedorismo. É uma palestra motivacional, é uma palestra que eu quero trazer para vocês alguns princípios que me trouxeram até aqui na condição de jornalista, apresentador, de relações públicas, de profissional de comunicação e também de pessoa pública como político. Certo? Tá tudo ok aí, então? Podemos começar? Ok, né? Mas o friozinho na barriga, minha gente, é realmente uma emoção pelo fato de estar aqui hoje, junto com vocês, num laboratório. E eu tenho dado palestras em escolas, faculdades, mas realmente com esse layout, com esse marketing de palestra dentro de um segmento específico, é a primeira vez que eu dou. Tem problema nenhum não, né? Não? Podemos continuar? Valeu, Francisco. Bom te ver. Seguinte, gente. Acho que o mais importante de passar para vocês agora é um pouquinho realmente da minha trajetória, de que forma eu cheguei até aqui. Quando a gente narra a nossa vida, quando a gente mostra para as pessoas, conta as nossas experiências de vida, quem tem uma vida bem-sucedida, eu, graças a Deus, considero a minha vida bem-sucedida em vários aspectos. Se a pessoa estiver atenta, ela acaba pegando vários princípios que levaram ela a chegar nessa situação. Hoje, eu sou deputado estadual no estado de Goiás, fui vereador recentemente também, e tenho realmente percorrido o estado, percorrido a Grande Goiânia, tentando despertar, principalmente nos jovens, mais interesse em realmente transformar esse país, em participar de um processo de transformação social e transformação também na comunidade do qual estão inseridos, dentro da família, no ambiente de trabalho, na faculdade, enfim. Eu procuro trazer princípios da minha vida para essa juventude. E eu acredito realmente que nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa história, do nosso país, em que todos nós poderemos colaborar com uma mudança, mesmo que seja gradual, pequenininha, dia após dia, nós podemos sim transformar aos poucos esse país. Falei agora há pouco que eu me considero sim uma pessoa vitoriosa, porque se formos levar em consideração, pessoal, de onde eu saí em 1990, ou seja, há 29 anos atrás, quando eu comecei uma trajetória bem sucedida como comunicador, como radialista, como jornalista, numa cidadezinha de 2.000 habitantes, lá no interior do Tocantins. E aos poucos eu fui construindo uma carreira muito consolidada, trabalhei nas grandes rádios do Brasil, citando exemplo aí da Rádio Jovem Pan em São Paulo, Rádio Metropolitana, Rádio Manchete, trabalhei na Record, emissora, Rede Record de televisão, aqui em Goiânia durante quase 10 anos, trabalhei na Rede Record do Rio de Janeiro por uma temporada, enfim, para um menino que saiu de uma cidadezinha pequenininha, de 2.000 habitantes, de uma família sem nenhuma estrutura financeira, e eu sem estudo também, porque eu interrompi o estudo para poder investir na minha vida profissional com 15 anos, parei na 7ª série, e fui terminando depois, de maneira fragmentada, os meus estudos, e chegar onde eu cheguei, na condição
de um apresentador de televisão, de um radialista bem-sucedido, e hoje, como deputado estadual, não há dúvida de que eu sou uma pessoa vitoriosa. Vocês concordam comigo ou não? Porém, a história não para por aqui, né? Não existe aquela pessoa que está pronta, não existe aquela pessoa que é vitoriosa e que jamais, né? Ela é inviolável, ela jamais vai cair, jamais vai cometer erros e equívocos na vida. Não, todos nós estamos sujeitos o tempo todo a cometermos equívocos na nossa vida pessoal, na nossa vida íntima, na nossa vida profissional e na nossa vida também como cidadão. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros e equívocos o tempo todo. Então não tem ninguém que nasceu pronto e que já está 100% concluído no processo existencial. Não existe essa pessoa. Existiu só um, né? E eu o tempo todo, eu me cobro muito. Estava falando agora há pouco com o Carlos sobre isso. Com o nosso próximo orador da noite aqui, palestrante, que eu me cobro muito, eu assumo uma responsabilidade gigantesca no dia a dia, por ser agente público, por ser uma pessoa que está na vitrine. Venha para o Camelô do Moquei, o seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. O vestibular de medicina Faculdade Alfredo Nasser já é uma história de sucesso. Aqui tem estrutura e profissionais capacitados para eu ser um grande médico. É a realização de um sonho estar usando esse jaleco. De fato, a Faculdade Alfredo Nasser é o caminho para que todos possam alcançar uma excelente carreira profissional. A Faculdade Alfredo Nasser faz a diferença. Primeiro lugar no ranking universitário Folha 2016. Faculdade Alfredo Nasser. A nossa faculdade. Mas eu carrego dentro de mim alguns princípios que norteiam a minha vida o tempo todo, e que eu acredito que eles são fundamentais para poder me levar para frente como ser humano. Alguns princípios que todos nós poderemos praticar. Eu acho que o principal deles, que para mim é uma regra de vida, que todos os dias quando eu acordo, estando bem-humorado ou não, estando com a conta em dia ou não, estando sendo aplaudido ou não, é um princípio que ele me norteia desde que eu me lembro por gente, com 12, 13 anos. 12, 13 anos eu já tinha esse princípio na minha vida, e ele é recorrente, todos os dias eu pratico ele. E eu acredito que esse princípio, se você praticar, gente, e aqui não é papo de palestrante profissional, porque eu estou começando hoje como palestrante, certo? Ok? Então não é papo de autoajuda também, para poder, sabe, vender livro. Não é. É algo realmente que é regra para mim, que eu acredito que vai servir para vocês. Acreditar incondicionalmente que você pode, que você é uma pessoa vitoriosa, uma pessoa qualificada, capacitada para fazer aquilo que está no teu coração, que faz parte das suas metas e dos seus objetivos de vida. Acreditar sempre, acreditar incondicionalmente, é um princípio e uma regra básica, que se nós temos realmente dentro de nós no dia a dia, nós vamos longe. Eu tinha 12 para 13 anos, eu morava numa cidadezinha pequenininha de 2.000 habitantes, e eu ficava ouvindo rádio antigo, aqueles rádios naquela caixa de madeira, e eu ficava ouvindo aqueles locutores da Rádio Nacional de Brasília, uns caras com vozes extraordinárias. Tinha um cara de uma rádio do Rio de Janeiro, da Rádio Mundial, que ele fazia um programa de madrugada chamado Good Night Mundial. Good Night Mundial com Samuel França. Ritmos de Boate, outro programa que ele fazia também. E o cara tinha uma voz tão linda, que eu ficava ouvindo lá com 13 anos, falava, um dia eu quero ser locutor igual esse cara, um dia eu seria um locutor de rádio igual esse cara. E ficava imitando ele, ao pé daquele rádio ali, assistindo televisão. Na época o Galvão Bueno já era famoso, e ficava imitando o Galvão Bueno, e quem me via e quem me ouvia, falava, rapaz, esse cara é locutor, você vai ser locutor um dia. E aquilo, pá,
entrou no meu coração, com 13 anos, 13 para 14 anos, entrou no meu coração aquele sonho, e eu acreditei que eu seria um locutor um dia. Com 15 anos, eu já estava estreando em rádios profissionais. 15 anos. E o primeiro coordenador de rádio que me conheceu, o Fonseca, ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Porque ele acreditou em mim. E ele comprou uma briga junto com a minha família. Ele foi até na minha família e falou assim: esse menino tem futuro. Com 15 anos. Com 2 meses que eu trabalhava na rádio. Falou: esse menino tem futuro. Esse menino será um grande comunicador um dia. Eu não me considero um grande comunicador. Só no tamanho. 1,90 m, né? Né, Michele? 1,90 m, quase 100 quilos, um pouquinho de barriguinha, estou tentando vencer. Então, de repente, na proporção corporal, me sinto um grande comunicador. Mas na trajetória da vida eu quero conquistar muito ainda. Mas olhando para trás, lá para 1990, quando eu comecei, eu vejo realmente que esse princípio que eu tenho dentro de mim, e aí você pode atribuir, não sei se tem pessoas de outras religiões aqui, boa parte das pessoas que estão aqui são evangélicas, mas temos aqui de repente hoje católicos e espíritas também, você pode atribuir a questões espirituais também. Eu tenho isso por mim, é uma questão espiritual minha, bem íntima, de fora o íntimo, mas eu considero realmente que você, como ser humano, quando você acredita incondicionalmente que você pode, que você vai conseguir, que você é um vencedor, que você vai passar por obstáculos, mas que você vai conseguir realizar os seus objetivos, nada, ninguém pode brecar esse processo, essa trajetória na tua vida. O que acontece é que muita gente, que as pessoas, elas têm a perspectiva rasa da vida. A pessoa acredita provisoriamente, a pessoa acredita pela metade. A influência do negativismo, a influência social, econômica, os obstáculos da vida tiram muito a pessoa do foco. Eu fui dar uma palestra anteontem numa escola na periferia de Goiânia, e o local que eu fui é periferia da capital, Residencial Kátia. Mais de 400 jovens na palestra daquela escola à noite, uma escola que ainda tem, infelizmente, uma influência muito grande da marginalidade, da criminalidade. Tem muitos usuários de drogas dentro da escola. E eu percebi realmente algumas pessoas com uma baixa autoestima muito terrível naquela escola. E eu comecei a falar com eles sobre essa questão de você acreditar e de você jamais desistir. Jamais desistir dos seus sonhos. E eu vou explicar por quê. A não ser que você queira ser uma pessoa derrotada. Alguém quer ser derrotado na vida aqui? Alguém gostaria de ser um derrotado? Um ser que se arraste? Quem gostaria, quem já se considera um vitorioso e quer se considerar ainda mais uma pessoa vitoriosa na vida? Todos nós. Mas é bom a gente levantar a mão, é bom a gente verbalizar, externalizar esse tipo de situação, essa atitude, até para, dar uma chacoalhada em nós mesmos muitas vezes. Nessa turminha lá, que eu encontrei nessa escola, eu falei para eles: aí a pessoa sonha em ser um grande médico, uma grande médica, sonha em ser uma grande médica, a pessoa, desde menino, e vai acalentando aquilo no coração, e vai cada vez mais sonhando, estudando ali, primeiro grau, ensino fundamental, ensino médio, tá aí sonhando, e você é médico, você é médica, você é médico, você é médica, e termina numa galoneira, trabalhando numa máquina de costura. Nada contra quem trabalha numa máquina de costura e ganha vida assim. Mas aconteceu alguma coisa errada no processo. No meio do caminho, essa pessoa, ela sofreu alguma decepção, ou o sentimento, a motivação que ela tinha na vida não era tão grande assim. Não era a motivação que eu trouxe do começo da palestra, incondicional. Porque as pessoas obstinadas, as pessoas vencedoras, as pessoas que de fato estão influenciando o mundo, elas nunca desistem de sonhar. Quantos baques eu já levei na minha vida, inclusive recentemente, quantas decepções, com os meus próprios erros, de falar assim: não vai dar mais, a partir de agora acabou, estou perdido, não vou conseguir. E simultaneamente
uma força que eu acabei de falar agora há pouco, que eu atribuo a Deus, mas que bate dentro do meu coração, que me joga para frente, eu levanto a cabeça, eu sacudo a poeira e falo assim: eu acredito em mim incondicionalmente. E eu vou continuando, dia após dia, passo após passo. Então acreditar incondicionalmente em você, não apenas em você, mas acreditar também nas pessoas, dar um voto de crédito para as pessoas. Tem aquela pessoa que é tão negativa, que ela, além de não acreditar nela mesma, em si próprio, ela o tempo todo está jogando as pessoas para baixo. Eu, abrindo um parênteses agora, eu tenho a honra de dizer que eu trabalho como parlamentar, como deputado estadual, no meu trabalho político, eu trabalho com pessoas que eu acredito nelas. Eu não sou o melhor ser humano do mundo, o cara mais simpático do mundo, não sou, mas eu acredito nas pessoas que trabalham comigo, na integridade delas, na honra delas e na capacidade que elas têm também de, junto comigo, transformar o mundo. São pessoas amigas. 70%, 80% das pessoas que trabalham comigo são meus amigos, pessoas que eu já conhecia antes e que eu identifiquei nelas também uma vontade de fazer as coisas acontecer. E aí tem gente que joga o outro para baixo. Então, acreditar sempre de maneira incondicional é o primeiro princípio. Eu falei agora há pouco para o nosso Master Coach, Carlos Fernandes, o seguinte, que eu não trouxe aqui uma palestra pré-concebida. Ela está acontecendo, ela está fluindo. E isso aqui é uma coisa que está na minha memória. Esses princípios que eu estou passando para vocês estão mais na minha memória. O primeiro princípio, então, é essa crença incondicional. Uma coisa é você acordar um dia decepcionado, chateado e tal, meio descrente, depois no outro dia você dá uma sacudida. Outra coisa é você entrar num processo de autodepreciação a ponto de você se abandonar no meio do caminho, não acreditar mais e acabar caindo nesses exemplos que eu acabei de falar. É a pessoa que sonhou em ser uma médica e acabou caindo numa máquina de costura. É o jovem que sonhou em ser um grande jogador de futebol e tinha talento, ou tem ainda, porque talento não sai da pessoa. Um grande jogador de futebol e de repente ele se transforma num chefe de boca de fumo. Aconteceu alguma coisa no meio do processo. O outro que queria ser um empreendedor, um empresário bem sucedido e está trabalhando como operador braçal de alguma máquina por aí. Também aconteceu alguma coisa errada no meio do caminho. E esses são processos existenciais.